Graça e paz, geração do avivamento. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E conosco estão celebrando ao Senhor nessa noite, glorificando a Ele. Essa noite será um marco extraordinário para a sua vida, para você que está nos assistindo. Seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao Senhor. 7º dia de campanha que estamos aqui na igreja, né? São 12 dias para 12 meses e estamos no 7º dia. Mesmo com toda essa pandemia, para a honra e a glória do Senhor, estamos erguidos para continuar essa campanha. Amém. Vamos adorar o Senhor. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, na casa, nos hospitais, em todos os lugares de Manaus, em todos os lugares dessa terra. Vem com a tua graça, Senhor, vem com a tua cura. Manifeste o teu poder na vida do teu povo. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Aí mesmo de dentro da sua casa e aonde você estiver, comece a declarar: vem, Senhor, sobre nós, vem sobre a tua igreja. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia das vidas, misericórdia das vidas que estão no leito desses hospitais. Vem com a tua glória, Senhor.
Declare comigo sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre os hospitais, Senhor. Venha sobre as casas que tem pessoas precisando de Ti. Pelos cantos dessa terra, por locais onde as pessoas não podem ser alcançadas. Vem com a Tua glória, com o Teu poder, Senhor. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Manifesta o Teu poder, Senhor. Aleluia. Que nós venhamos nos sentir abraçados pelo Teu amor e por tudo que estamos passando. Que o Senhor esteja conosco. Que venhamos nos sentir seguros. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que o Senhor tem por nossas vidas. Oh, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Seu amor é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
o Senhor ser conosco, por estar conosco nesses momentos difíceis. Que só a Tua graça nos basta. Só a graça do Senhor nos basta. E que assim seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Aleluia. Essa noite eu quero apresentar a vocês, pessoa, o homem de Deus, que vai trazer a palavra para os nossos corações essa noite, né? Com muita honra que eu chamo você, meu irmão Abraão, pastor Abraão, meu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Você que está assistindo aí essa live, solta aí os coraçãozinhos. Dê graça e paz para os seus irmãos que estão aí conversando com você, está também online. E queremos aqui também hoje, nessa noite, mais uma vez, no 7º dia de campanha, como nós vamos pregar a palavra de Deus, falando sobre com um tema muito poderoso, um tema, tem profeta na casa, amém? Então anote aí no seu caderninho, ou então no celular paralelo aí, anote aí, tema, tem profeta na casa. Vamos falar sobre profeta, vamos falar sobre o lugar, a introdução que nos leva a falar sobre o profeta é um enviado por Deus para trazer a revelação da palavra. Uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por Deus, promovendo mudança. Então, o profeta é aquele enviado por Deus para trazer a revelação da palavra. Então, qual é a palavra? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o profeta, na qual nós estamos falando, é sim de alguém que dirige um rebanho, é sim de alguém que pastoreia, é sim de alguém que deve ser honrado como profeta. Meu profeta apóstolo Jairo, muito obrigado pelo Senhor ceder o altar, porque como nós entendemos, esse púlpito, ele é de um pregador, profeta da casa do Senhor, mas ele também nos concede uma oportunidade também, junto com ele, pregar o evangelho. Meu apóstolo, muito obrigado por você ser um profeta na minha vida e nessa igreja, amém? Então, qual é o valor de um profeta? Vamos lá, livro de 2 Reis, no capítulo 1, do versículo 1, você que está na sua casa aí, pode procurar na sua Bíblia rapidamente, pegue a sua Bíblia aí, para a gente ler junto, cultuar, nós estamos cultuando online. Se você já encontrou, pode ler comigo, que diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas, se revoltou contra Israel, e o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria, e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhe disse: vão consultar a Baal-Zebude, Deus de Herom, para saber se vou sarar desta doença. Somente até aí por enquanto. Então vamos lá. Aonde está o valor de um profeta? Aonde se encontra o valor de um profeta? Entretanto, a partir do momento na qual eu recebo a palavra, absolvo a palavra do meu profeta e coloco em prática, e eu acredito. Porque eu só vou
ser liberto se eu acreditar. Então, por isso que Jesus diz, credes nos profetas. Credes, nós temos que crer em Deus e credes nos meus profetas. Se eu creio no profeta, estou crendo em Deus. Porque se ele é o que traz a revelação, o discernimento espiritual, nos traz direcionamento, eu estou entendendo que Deus está usando a vida do meu profeta para falar comigo. Então, se a palavra vem até mim, é porque ela está querendo me libertar. Se a palavra está cutucando meu coração, porque é lá que eu estou precisando ser liberto. Então, o nosso profeta, ele é aquele que traz a pessoa que anuncia os desígnios divinos para nossas vidas. Diga amém. Então, ele é um influenciador do reino de Deus. Muitas pessoas deixam de vivenciar os milagres de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque quando eu não acredito na palavra do profeta que pastoreia o rebanho onde eu congrego, eu estou anulando o milagre que Deus tem para a minha vida. Eu estou limitando aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas quando eu uso a semente da honra, quando eu semeio no reino de Deus, a semente da honra, vai ser desatado um milagre para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Então esse milagre vai ser desatado quando eu creio no meu profeta. Então muitas pessoas deixaram de vivenciar milagres e até coisas maiores do que elas imaginavam, porque isso é uma palavra de Deus. Nós vamos ver coisas que a gente nunca imaginou. Mas como é que eu vou viver, como é que eu vou prosperar se eu não acredito quem está me direcionando para o reino dos céus? Para todo rebanho existe um pastor. Ou eu sou pastor, ou eu sou discípulo, ovelha. Ou eu sou discipulador, ou eu sou um discípulo. Amém? Então, quem eu sou no reino de Deus? Qual é o meu lugar hoje na igreja? Eu sou um profeta ou eu sou pastor? Hoje é me dada uma oportunidade para ministrar uma palavra, mais uma palavra já revelada na Bíblia, mas uma revelação que Deus tem para dar para a igreja, Ele dá ao profeta. Então existe um profeta na casa. Quando Jesus fala que Ele testificou em Marcos capítulo 6, Ele testificou que o profeta, ele tem honra na pátria, mas ele não tem, exceto na sua casa. Por que isso? Porque muitas pessoas deixaram de acreditar no seu profeta, mas acreditam em 5 minutos no YouTube que tem que ser de outra forma. E deixam de acreditar em alguém que está há anos e anos pregando, pastoreando e orando, e linha de frente, e guerreando, e depois aí a gente vai para o YouTube, mudou o pensamento. Em que lugar, aqui como diz, que ele foi, mandou seus mensageiros e consultar a um Deus, o Baal-Zebub, que é um demônio, derivado em Beelzebu, o demônio de Ekron. Ekron era a cidade, esse era o demônio daquela cidade. Então, qual é o Deus que você está consultando? Se você ou nós, como igreja, acreditamos no nosso profeta, ou a gente festeja Hanukkah, ou a gente vai festejar o Natal. Se você foi orientado a não festejar essa festa pagã, adorando a um Deus, Satanás, eu aconselho você a pedir para o seu sacerdote orar na sua vida e te dar um direcionamento. Porque passa anos e anos e vocês pregam sobre isso e aquilo, e Hanukkah.
Quantos anos nós pregamos e está sendo uma bênção, é libertador. Se isso não te libertou, é porque você não quis. Se eu não acredito no profeta que está diante de mim, quem dirá, como diz o meu apóstolo, quem dirá em Deus? Isso é verídico. Então, nós deixamos de exercer a semente da fidelidade, e isso nos impede de desatarmos no reino. Credes nos profetas e prosperará. Nós vamos prosperar, sim, quando nós acreditamos no nosso profeta, porque ele é um enviado por Deus. Se você não crê nele, não dizendo que exatamente se referindo ao profeta, mas no que se refere quando ele transfigura Jesus, porque ele é a pessoa que transmite a palavra de Deus, ou seja, a libertação vai alcançar o meu lar, vai alcançar o meu coração, e eu vou ser liberto quando eu decido acreditar em Deus, no meu profeta. Mas aí tem uma palavra que diz assim no versículo 3, mais o anjo do Senhor. Esse mais o anjo é quando Deus já está intervindo. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tebista, levanta-se, vai se encontrar com os mensageiros do rei em Samaria. Pergunta-lhe, será que não há Deus em Israel? Então eu pergunto para hoje, na nossa atualidade, será que não existe um profeta no nosso ministério? Por que eu estou consultando em um terreiro de macumba? Por que eu estou consultando em uma entidade? Ou por que eu estou consultando em YouTube? Por que eu não procuro um direcionamento do meu profeta? Por que eu não vou buscar? Então foram consultar a Baal-zebub, o Deus de Ecrom. Por isso, assim diz o Senhor. O profeta Elias disse aos mensageiros, assim diz o Senhor, que está da cama, falando para o rei Acasias, da cama em que está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Imagine alguém que tem que receber essa profecia, que vai morrer. Mas eu quero dizer para você, se você crê no profeta de Deus, enviado por Deus, você não irá morrer. Nós vamos viver na eternidade com Ele, porque essa é a vontade do Senhor, de vivermos na eternidade com Ele. Esse é o propósito de... Quando o pastor da igreja está pregando, o profeta está ministrando, ele está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está declarando uma bênção sobre a sua vida, uma promessa de que nós vamos viver na eternidade com Ele. No versículo 6, eles responderam, um homem que veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei, e que nos havia mandado dizendo o seguinte, olha só a palavra, quando o profeta vai dizer, assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel, para que você vá consultar a Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Portanto, da cama que estás deitado, você certamente morrerá. E o rei perguntou, qual é a aparência deste homem? Mais adiante ele pergunta. E eles, relatando, dizem, ele estava vestido de pelos, com uma cintura de couro, com um cinto de couro na cintura. Detectou Elias, o profeta. Por que ele entendeu que era Elias? Eu vou lhe dizer algo, o inimigo conhece você. O inimigo sabe quem é o profeta.
O inimigo, ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe quem é o profeta na sua igreja. Depois de ele ter relatado, então o rei enviou um capitão e 50 com os seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu ao monte onde Elias estava, no topo, em cujo topo onde Elias estava sentado, e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando você que desça. Mas Elias, homem de Deus, diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os 50 soldados. Essa foi a primeira vez. O profeta, ele anda em guerra, ele anda guerreando. Então desceu o fogo dos céus e consumiu o capitão e os 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50, com os seus 50 soldados. Ele subiu ao monte de Elias e aconteceu a mesma coisa. Quando foi na terceira vez, o discurso mudou. Um homem de Deus, o rei está ordenando você descer imediatamente. Elias respondeu: eu sou um homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E consumiram de novo, na segunda vez. Na terceira vez, eles reenviaram outro capitão com 50. E esses 50, nessa vez, ele já disse: homem de Deus, peço por favor. Mudou o discurso. Que a minha vida e a vida destes homens, desses servos, os 50 soldados, sejam preciosos aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então Deus enviou mais uma vez o anjo e disse: desce com ele, não tenha medo. Quando Deus falava com o profeta, ele dizia: não tenha medo, não temas. Todos os grandes homens que Deus falou com ele sempre dizia: não tenhas medo. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu quero dizer para você que em meio a tantas guerras, um profeta do Senhor, um profeta que traz a revelação dessa palavra, Deus é com ele. Pode vir primeiro, pode vir um segundo, pode vir um terceiro. Ele está firme na rocha. Nem as portas dos infernos prevalecem contra a igreja do Senhor. Falamos nos dias de Elias. Os dias de Elias não se referem exatamente como o profeta Elias. Em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha o castigo e a terra para esta nação. Nesse ano de 2021, o decreto
dias de Elias não é exatamente falando sobre um profeta Elias, mas sim os dias de Elias. Elias e Eliã significa em hebraico governo. O governo chegou. Eu quero dizer para você que o governo chegou na sua vida. E lá embaixo está escrito vivendo uma nova atmosfera. O novo de Deus, o governo, os dias de Elias, como a Bíblia diz, ele os converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quantos crê, diga amém. Então, nós pregamos aqui, falando sobre um profeta, falamos sobre honra. Eu vou lhe dizer algo que eu vi. Eu estava aqui, sentado, para nós termos a dimensão de um profeta. O peso da palavra quando ele está pregando. Qual é o peso? A palavra, ela vem no sobrenatural. Eu entendi uma coisa um dia desse, meu apóstolo. Eu estava sentado bem aqui. Lembrei que minha mãe, quando sentava ali, ficava intercedendo na hora da pregação dele. E ele nesse dia estava pregando sobre destruindo as fortalezas do inimigo. Quando eu estava observando a pregação, comecei a orar, e quando eu olhei para a igreja, comecei a ver que algumas pessoas, elas são incrédulas. O fato de Jesus falar que o profeta não tem honra na sua casa é disso, porque por causa da incredulidade de muitas pessoas. Então, quando eu vi, eu entendi a dimensão. Quando ele estava pregando, quando eu vi eu entendi que ele estava vendo os demônios cirandando. Quando o profeta ele está aqui pregando, ele fala assim: se eu sou homem de Deus, esse demônio ele vai ser dissipado hoje. Quantas vezes nós já ouvimos falar sobre isso? Então, aquilo sim, ele está ali mostrando como ele é um profeta do Senhor. E quando ele terminou a ministração, uma pessoa que estava lá atrás, ela estava recebendo, porque parece que as pessoas que são fora da igreja, elas querem ser libertas, as que estão dentro parece que não querem. Ele chamou: vem até aqui na frente. O rapaz foi o primeiro a vir até aqui. Quando ele veio, eu entendi quantas pessoas estão aprisionadas na sua vida por não acreditarem na palavra de um profeta. Mas não exatamente que seja a palavra dele, do apóstolo, mas sim a palavra de Deus revelada a nós. Ou eu vou adorar Deus, ou vou adorar a Baal. Quando Josué reuniu o povo, quando ele reuniu o povo e disse: olha, vocês passaram ali 40 anos no deserto. Josué disse para o povo: se vocês quiserem adorar os deuses dos teus pais, que sigam, que adorem. Mas se você quiser adorar ao Deus de Israel, e adorem. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, uma decisão sempre está aberta diante de mim. Todos os cultos que eu venho, ouvir palavras proféticas, nos cultos de celebração, culto da família, culto rede juvenil, se eu estou com meu coração aberto, acreditando na palavra do profeta que está pregando para a minha vida, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou viver um extraordinário de Deus na minha vida. Mas quando a gente fala essa palavra, as pessoas querem receber, mas quando a palavra vem de confronto, elas se seguram por dentro. Mas por quê? Por causa da incredulidade do povo. Não de todos, mas de muitas pessoas sim.
Porque não é só na igreja do Miga, é em outras igrejas, em todos os lugares existem pessoas incrédulas, que não acreditam nem no seu pastor da sua igreja. Acreditam em outras coisas, menos no profeta. Então eu posso dizer, posso afirmar que nessa casa existe um profeta chamado por Deus. Então se eu hoje der crédito, se eu acreditar, só se eu acreditar, eu vou viver uma vida próspera. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos serão mais prósperos do que eu. Porque essa é o que a gente tem que pensar na vida. Que eles vão ser melhores que nós. Então, quem você está valorizando? Eu quero dizer para você, você e sua casa vão ser alvos de bênçãos. Se você acredita nos decretos, nas palavras proféticas que Deus fala para a sua igreja, Ele diz: os que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouve e absolva a palavra, e que ela possa encontrar libertação na sua alma, que ela possa ser instalada no seu caráter, que ela possa ser, você possa ser revestido da palavra do Senhor, que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas, e que nós possamos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Proteja o seu lar, acredite nisso. Não vai faltar farinha, nem um azeite na botija. E assim já diz o profeta do Senhor, muitas das vezes profetizando na igreja. Mas se o povo for incrédulo, não vai prosperar. Ah, mas eu dou o dízimo, mas você não vai viver aquilo que Deus tinha para você. Ah, mas eu primici, mas você não vai viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Se você não crer na palavra do Senhor. Credes em mim, credes nos meus profetas. Essa é a palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Ela não é para confrontar. Não é só para desinformar onde está o seu erro, mas também para te fortificar. Não é o erro, ele não está quando eu não acredito no meu profeta, mas sim quando eu estou desacreditando de Deus, estou desacreditando de Deus. Então, que Deus abençoe você. Fique de pé, igreja do Senhor. Eu acredito que Deus tenha falado com você, onde você está, nesse mesmo lugar, aí com a sua família. Nós vamos acreditar juntos. Nós vamos vencer juntos, nós vamos prosperar, nós vamos ter uma vida com fidelidade, uma vida de vivendo milagres. Vamos viver milagres destinados para a nossa vida. Nós vamos ser desatados no reino do Espírito. Você crê nessa palavra, você vai ser desatado em nome de Jesus. Meu profeta. Glória a Deus, palavra abençoada. Pastor Abraão, um jovem com 28 anos, foi criado no altar de Deus, mas com 3 anos de idade, ele foi batizado com o Espírito Santo na sala da minha casa. Ele estava sentado no assoalho da casa e ele deu um salto, ficou em pé e profetizou e disse, falou em línguas estranhas e disse: eu sou o Senhor que te dou vitória. Estava eu e a minha esposa sentado no sofá conversando quando isso aconteceu. Ele ser batizado com o Espírito Santo. É um homem santo de Deus, que Deus tem honrado, e eu acredito no ministério profético
que Deus tem na sua vida, meu filho. Que o Senhor te abençoe e que faça de você um instrumento para essa geração, que o Senhor te guarde todos os dias. Amém? Então, o espírito da nossa pregação hoje é profeta. Quem são os profetas de hoje? Senão aqueles que profetizam a palavra revelada, a qual nós acabamos de ouvir. É uma palavra revelada. E aí Joel 2, capítulo 2, verso 28 diz: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. E também sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Eu gostaria nesse momento de orar para que o Senhor, nesses dias, aquebrante o coração do seu povo, para que o seu povo ouça a palavra, para que o seu povo se renda à palavra, já que esses dias são dias de Elias, que é dia de conversão. Hoje é dia de conversão. Então se renda ao seu profeta, se renda ao seu pastor, se renda o mestre que ensina você na igreja, ao seu líder. Então nós já estamos nos dias de rendimento, de se render ao nosso líder, render graça ao Senhor e proclamar a libertação aos cativos, mas receber libertação na nossa vida, para que a nossa vida seja um referencial para as pessoas. Então eu gostaria de orar nessa noite, abençoando as famílias do MIGA, abençoando as famílias de Manaus, do Brasil e toda pessoa que esteja nos ouvindo nesse momento. Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus, nós queremos agradecer a Ti, meu Deus, por esta noite, por esta oportunidade, meu Deus, de falar das Tuas grandezas, de aqui falar, meu Deus, dos Teus grandes feitos em nossas vidas. Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor abençoe, meu Deus, esse ministério, abençoa as famílias do ministério MIGA, Senhor. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão, meu Deus, desenganada pelos médicos, que o Senhor possa curá-las. Meu Deus, visita neste momento os leitos de enfermidade, que o Senhor possa arrancar as enfermidades da vida dessas pessoas, que elas possam ficar curadas para a glória do Teu nome, que o Senhor possa guardar as famílias, que o Senhor possa guardar os sacerdotes do lar, Senhor, que o Senhor possa guardar, meu Deus, as mulheres, as crianças, livra-os do mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder, e Tua é a glória, e por isso nós oramos, e aqui, meu Pai, decretamos a vitória para o povo de Deus, e profetizamos, meu Pai, que nesses dias o Senhor manifestará, meu Deus, o poder miraculoso, meu Deus, para salvar o Teu povo, meu Deus, para livrar o Seu povo, que o Senhor prepare, meu Pai, dias melhores, para que o Teu povo se alegre nessa terra, em o nome de Jesus. Beijo no coração e até amanhã. Deus vos abençoe desde agora e sempre. Shalom, shalom.